dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Juanita, quando usar glutamina? Fala pessoal, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho. Isso daí vai ajudar muito a gente a crescer. Então, Juanita, o que acontece? A glutamina, ela algumas vezes foi associada a desempenho, né? E na verdade não existe essa relação de desempenho com a glutamina do ponto de que as pessoas esperam, por exemplo, eu aumento a hipertrofia, eu aumento o meu endurance. Não é assim que funciona com a glutamina. Glutamina é um aminoácido que a gente chama de... Bom dia, dona Clotilde. É um aminoácido que a gente chama de condicionalmente essencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você usar demais a sua capacidade física, é provável que você deplete os estoques de glutamina. E qual que é a importância da glutamina? Bom, a glutamina é quem cede radical amina para a gente poder fazer uma coisa muito importante para o músculo chamada transaminação. E o que seria transaminação? Pensa o seguinte, o nosso músculo ele está num ritmo de síntese proteica incessante, certo? Quando a gente treina, ele estimula mais ainda essa síntese proteica. E se a gente tem um metabolismo bom, uma quantidade de insulina bacana, o que acontece? Ele faz com que esse nível de síntese proteica alcance níveis de hipertrofia muscular. Pois bem, para fazer essa hipertrofia, a gente precisa de transaminação. E como funciona isso? Quando o seu músculo trabalha, ele produz grandes quantidades de lactato, se o seu treino está adequado, e esse lactato precisa ser removido, né? Por quê? Lactato, né, ele vem do ácido lático, mas não existe ácido lático no músculo, tá, pessoal? Existe lactato, tá bom? E esse lactato, para ser removido, um dos caminhos que fazem isso é transformar ele em piruvato. E o piruvato sofreu uma ação que a gente chama de transaminação. E ele é transformado em alanina, que é um aminoácido. E como ele faz isso? O nosso músculo, ele pega para poder dissipar esse lactato rapidamente, né, transformar em piruvato. Esse piruvato ele pode ser utilizado para recuperar o glicogênio ou então você, com a ação de uma enzima, né, a transaminase glutâmico-pirúvica, ela vai pegar esse pedaço desse amino da glutamina, encaixar no piruvato e fazer alanina, né? E isso faz com que você não só remova lactato, mas também faz com que você consiga melhorar sua síntese proteica muscular. Quando você tem uma quantidade de exercício físico muito grande, o que acontece? Você acaba tendo, às vezes, um excesso de estímulo dessa via. A glutamina que você consome pode não se tornar suficiente ou eficiente, né, para isso, ou a glutamina que você produz. O que eu falei para vocês? Que a glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. O que é condicionalmente essencial? Essencial são os que você não produz. Condicionalmente essencial é aquele que o desgaste pode ser tão grande que você não consegue produzir a medida do que você precisa. E aí, consumir glutamina parece ser uma boa ideia. Mas existem uma série de críticos da glutamina, e uma das coisas que eles falam é 80% é absorvido pelo enterócito, justamente. E isso não é importante? Na minha visão de observar as coisas, isso é importante, né? Porque o intestino, ele começa a sua... Aliás, você começa a sua jornada de saúde pelo intestino. Se o seu intestino não está legal, não dá para esperar que você fique muito bem, né? Pensando em saúde geral,
realmente começa no intestino, porque você precisa ser capaz de absorver os nutrientes, né, que você consome, e isso depende da saúde do seu intestino, tá? Depende de você conviver muito bem com as bactériazinhas que se hospedam lá, né? Então, faz sentido, né, você cuidar um pouquinho da sua saúde intestinal consumindo glutamina. E por último, né, aonde que essa aplicação ela é mais importante? Pacientes que sofrem de câncer, que estão num tratamento onde muitas vezes eles sofrem uma espoliação grande, eles têm a, como é que chama? Eles desenvolvem, por exemplo, candidíase oral. Então, a gente dá para eles glutamina para eles bochecharem com água e engolirem, né, para melhorar esse sintoma. Então, é um recurso que a gente usa boa parte das vezes com bastante sucesso, tá?